Tudo bom, Bruno? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Luiz. É um prazer enorme estar aqui. Adianto a vocês que seu programa está fechando minhas comemorações pessoais do Dia da Defensoria Pública, no dia comemorado dia 19 de maio. Esse aqui é meu último compromisso com essa finalidade, que a gente pode até falar um pouquinho das ações que ocorreram. E muito feliz em vir aqui expor um pouquinho dessa instituição que estou conhecendo e amando cada vez mais. Renato, a Defensoria ganhou, talvez nos últimos 3, 4 anos, um protagonismo público muito grande. Né? Ela trabalhava muito nos bastidores e ganhou um protagonismo. Qual é o papel da Defensoria? A Defensoria Pública, diga-se de passagem, ela é a instituição mais jovem do sistema de justiça. Então, antes da Constituição de 88, se falava em judiciário, se falava em Ministério Público, mas não havia ainda um órgão institucional que viesse a resguardar este tipo de direito que o próprio Bruno Araújo citou aqui antes, com a questão de Pernambuco. Então, hoje o Estado, via instituição da Defensoria Pública, ela tem uma instituição voltada a olhar esses hipossuficientes, como a gente chama, as pessoas mais pobres do país, numa linguagem leiga, para que possa auxiliá-las a conseguir viver com o mínimo de dignidade. Vocês têm, as pessoas perguntam também sobre áreas de atuação. A gente olha para os serviços de prática forense das universidades, da própria OAB, e vê muito direito de família. Normalmente direito de família permeia quase todos esses núcleos. No caso criminal e família, né? As práticas eu não sei, no meu tempo era só direito de família. A Defensoria atua em todas as áreas, civil, criminal, empresarial, seja o que for necessário. E quem tem direito à Defensoria? Direito trabalhista, por exemplo? Vamos lá, a Defensoria atua em todas as áreas, sim. Eu sou membro da Defensoria Pública aqui do Estado, estou empossado desde outubro do ano passado, completando agora 8 meses de defensoria, e dentro da esfera da Justiça Estadual a gente atua em todas as áreas, desde que a pessoa que nos procura, o nosso assistido, esteja dentro do que a gente chama do nosso critério de hipossuficiência. Aqui no Estado, por nossa normativa interna, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo. Mas isso aí é um critério que tem certa flexibilidade, pois dentro de situações excepcionais a gente pode flexibilizar um pouco para não deixar determinada pessoa sem esse atendimento jurídico. Vocês falaram de áreas de família, da criminal, que essas são as áreas padrão, vamos dizer assim, da Defensoria Pública, mas hoje a Defensoria Pública tem uma atividade muito forte na questão das demandas de saúde. A Defensoria Pública hoje ela já senta para conversar sobre demandas de saúde. Na época do comitê científico que falaram, a Defensoria também tinha assento lá, junto com o Ministério Público e os outros atores do sistema de poder, digamos assim. Então, a Defensoria Pública faz todo esse papel, representando o quê? Quem? Representando como instituição aqueles de menor poder aquisitivo. Então vamos lá, se eu ganho, perdão, Claudinha, se eu ganho até 2 salários mínimos, ou se na minha família tem 5 pessoas e a gente tem uma renda per capita de R$1.000 por pessoa, R$1.200 por pessoa, eu preciso de um advogado, eu sendo mulher, ou para me proteger de um ex-marido, ou para lutar por um direito meu trabalhista que eu não tenha sido reconhecido, ou para ter um problema que meu filho foi preso por um assunto tal e aquela prisão foi injusta, ou mesmo precisando de um defensor para ele, mesmo que ele seja culpado, para garantir os direitos mínimos. Ele pode procurar ou ao cidadão ou a cidadã, pode procurar a Defensoria que terá esse abraço. Eu queria perguntar, emendar a pergunta, ressaltando o seguinte, qual o esforço que a Defensoria Pública tem feito para aproximar essa população dos serviços que ela oferta? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A minha secretária tem uma grande dificuldade em fazer com que o pai pague a pensão do filho, e ela acha que precisa pagar um advogado para isso. E eu venho lutando muito para que ela entenda que esse serviço é oferecido gratuitamente. Qual é o seu esforço para fazer com que essa população diga, pode me procurar? Vamos lá. E aí a pergunta veio num momento bem propício. O esforço é esse que estamos fazendo aqui. A gente tem, claro, o esforço dura o ano todo, mas o mês de maio, ele é dedicado exclusivamente mas de maneira mais forte a essas ações educativas. Essa população não sabe ainda. Exatamente, não sabe. A gente trabalha com educação em direitos. Então, o que foi que eu fiz? Vamos falar
primeira ação da minha comarca especificamente, um lugar que nunca teve defensoria pública, nunca teve, o povo não sabe o que é defensoria pública. Então, o que foi que aconteceu? Na semana do dia 19, fui para a comarca, ação em escola, conversa com pessoas na rua, olha, a defensoria pública ela está aqui, vocês podem nos procurar, nós atuamos nessas áreas todas, nós recebemos do Estado, prestamos, na própria Constituição diz, nossa assistência, ela é integral e gratuita. A Defensoria Pública pegou na mão, vai até o final. Vai até resolver o problema. Renato, duas perguntas muito objetivamente. A primeira é, especificamente, para procurar o serviço da Defensoria. Como eu faço? Onde eu procuro? E aonde é? Quais os canais? Onde é? Tem telefone? Como é que funciona? E a segunda, um dos questionamentos mais feitos pela própria Defensoria é a falta de estrutura e a falta de recurso. Como é que vocês estão lutando e se há alguma perspectiva de haver um investimento maior, porque é um serviço extremamente essencial e que atende pessoas em extrema vulnerabilidade. Só para acrescentar rapidinho, minha querida amiga Cris Barreto, advogada das boas, conselheira seccional, está dizendo que, só para esclarecer rapidinho, né, em nível estadual a Defensoria atua, mas questões trabalhistas, por exemplo, tem a ver com a Defensoria da União. E aí é uma outra parada, tá? Só para a gente entender aí, direitos estaduais, justiça estadual, defensoria. Direitos federais, justiça federal ou justiça especializada federal. Aí tem mas a própria defensoria pode orientar nesse sentido, isso, porque muitas vezes a pessoa não sabe definir o que é direito federal, o que é direito estadual, né? Então lá, eu vou chegar, eu chego aí ao final, mas para passar também pela pergunta de Bruno. Então a gente vai atuar nessas áreas da esfera estadual dessa forma. A pessoa tem 2 salários mínimos, vai lá, busca a defensoria. Ele tocou num ponto que é extremamente relevante e que esse talvez seja um dos pontos mais desconhecidos, a questão da violência doméstica. A Defensoria Pública, ela atua prioritariamente em função de quem não tem condição de pagar. Mas tem situações que a própria pessoa, o próprio assistido está numa situação de vulnerabilidade extrema em que esse critério econômico ele fica em segundo lugar. O exemplo, a mulher vítima de violência doméstica. Nós aqui em Natal temos a defensoria, uma defensora que atende as vítimas da violência doméstica. Ela é feita para ter esse foco, esse enfoque. Então, assim, procurar os serviços da defensoria, principalmente na área civil, ali em frente ao Holiday Inn, do outro lado da rua, do lado da Honda, que aí você vai ter o núcleo do primeiro atendimento civil. Ali perto da Arena das Dunas, em frente ao Holiday, do outro lado, ali na Salgado Filho, né? Isso, na contramão. Exatamente. E do outro lado da rua, ali fica dividido assim, os atendimentos criminais ficam metade lá e metade vizinho ao fórum. Um pouco mais baixo ali na rua do fórum. Então os atendimentos eles estão presenciais. A defensoria ela voltou, são 40 núcleos de defensoria, dos 40, 33 já estão presenciais. O meu ainda não está, e aí eu vou entrar nessa parte, porque a Defensoria Pública ela fez a opção de primeiro disponibilizar o serviço, ainda que na modalidade remota, aproveitando até esse final da pandemia, e depois gerar essa estruturação física, digamos assim, para que pudéssemos atender melhor a população. Então, existem 7 núcleos aqui no estado que eles são atendidos na modalidade remota, que aí basta mandar a mensagem lá no WhatsApp, a gente dá Tem no site da Defensoria? Tem no site da Defensoria. Assim que abre, vão aparecer os 7 núcleos exclusivamente Qual remotos. site? O site Defensoria... Renato, fala, por favor, perto do microfone. Falo. Defensoria... Se botar DPRN, vai aparecer como é o site. D de dado, B de pato, DPRN. de estado. Defensoria.rn.def.br. A gente, para finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta. A estrutura tem muitos setores da justiça com muito e muitos com pouco. A Defensoria tem muito pouco para o papel que ela cumpre. E tem muita gente que reclama que procura a Defensoria e não encontra vaga. Não consegue, muita gente na fila, tem muita gente na frente. Meses para ser atendido. Meses para ser atendido. Tem alguma luz para isso aí? Alguma luz no fim do túnel? Hoje nós temos todos os cargos da Defensoria Pública ocupados. Existe um trabalho da administração, que aí o defensor geral ele pode até vir aqui conversar melhor com vocês sobre isso, para que haja esse aumento. O que aconteceu foi que buscou-se uma expansão do maior número possível. Hoje, 92% da população do estado ela tem defensor público à disposição, mas a gente ainda sofre com a questão da demanda. E com todos os cargos ocupados, dependeria de um projeto mais minucioso de expansão. Mas aí isso aí são cenas dos próximos capítulos. Conversamos aqui com Renato Galvão,
defensor público extraordinário, de forma rápida, foi claro. Valeu, Renato.